Escolha novamente. Dose de energia número 176. Oi, gente, tudo bem? Então, você escutou o episódio anterior? O episódio que a gente falou sobre como evitar de se preocupar com o que os outros pensam da gente. E eu achei muito interessante a maneira, então, como que o Mark Manson explicou pra gente da onde vem essa nossa preocupação, da onde vem esse medo de rejeição que leva até hoje, né? Isso vem, então, de muitos e muitos anos. E no final ele fala sobre ele fala também sobre tribo, sobre a gente poder trocar de tribo. Se você não gosta do pessoal que você tem ao redor de você, você pode trocar de tribo. Só que isso não é uma coisa tão fácil. Não tô gostando desse grupo, vou ali e troco de grupo. E muitas vezes a gente não quer, né, mudar de grupo. Às vezes pessoas que a gente tá com a gente, não, eu quero manter essas amizades, mas a gente não. Pode ser que tenha coisas que não sejam, como é que eu vou dizer assim? A gente não tá crescendo, talvez, com aquela pessoa, mas a gente tem um relacionamento legal. E mudar de tribo, assim, não é tão fácil. Sim, fazer sempre novas amizades, buscar pessoas novas, isso não te impede de manter as pessoas que você já tem junto com você. E aí, no final, ele fala que se você se preocupa tanto, então, com o que os outros pensam, é porque você não tem nada mais importante para se preocupar na vida. E eu achei isso muito interessante. Interessante no sentido que a gente esquece sobre o que a gente está focando, o que a gente quer na vida. Então, às vezes, a gente está tão imerso ali numa conversa ou numa situação que aconteceu e você foca toda a tua energia naquilo e fica preocupado, o que vão pensar, o que é isso, e você esquece do teu objetivo principal, que era, por exemplo, abrir uma empresa, que era se candidatar para uma vaga que você queria muito, só que o que os outros vão pensar de você, você esquece qual que é o teu objetivo final e acaba se preocupando só com o meio, com essas pessoas, que elas estão opinando naquela ação que você está fazendo. Então eu achei muito interessante, porque é um exercício que a gente pode estar fazendo todo dia, de estar sempre se lembrando por que eu tô ali, por que eu vim fazer, o que eu vim fazer, e qual que é o meu porquê, né? O Simon Sinek tem um livro que fala sobre o seu porquê, pra gente entender qual que é o nosso motivo, qual que é o porquê, por que eu acordei hoje, por que eu tô fazendo isso. E quando aquilo, esse teu porquê é tão forte, tão importante para você, você não se incomoda com o que os outros estão pensando. E foi tão interessante que ontem mesmo eu já tive comentários sobre o podcast e eu tive uma troca com uma amiga que foi muito interessante. E que ela me falou então sobre que para ela sobre o que os outros vão pensar de você tem muito a ver com a sua autoestima. E que muitas vezes não é que os outros não te aceitem, é que você mesmo não se aceita. E quando você mesmo não se aceita, você não se sente parte do grupo. E eu achei fantástico isso que ela falou, porque faz todo sentido. Eu já contei para vocês sobre várias coisas que eu passei já no meu trabalho, discriminação que eu tive já no começo do Canadá. E é engraçado que com o tempo eu fui pensando como eu criei uma imagem da Andrea com sotaque, a Andrea imigrante, a Andrea que não falava o francês e o inglês direito, e eu me colocava dentro daquele grupo já como uma pessoa mais fraca, como uma pessoa com menos capacidade. E era engraçado que muitas vezes os outros não me viam assim, falavam, nossa, é legal o teu sotaque, é legal, nossa, você sabe fazer isso, nossa, que legal isso. Só que lá no fundo eu anulava todos esses elogios porque eu não tinha essa autoestima. Então esse comentário dela foi para mim sensacional. Eu acho que, como um outro amigo comentou também, ter
essa super força de não ligar para o que os outros pensam, é uma tarefa praticamente impossível. E como o Mark Manson comentou, é realmente impossível, porque somos humanos e faz parte da gente. Só que o que a gente pode fazer, como nós somos humanos e o nosso superpoder é a inteligência, foi aí que a gente evoluiu por conta da nossa inteligência, a gente pode trazer, então, consciência para esses momentos que a gente não está se sentindo bem dentro de um grupo, e pensar, não, peraí, é a minha cabeça que está me sabotando, ou é realmente alguém que está me tratando mal, porque isso acontece bastante, vocês sabem, mas às vezes, desculpa, às vezes a gente tá se sentindo mal, mas o grupo tá até tentando te colocar dentro, tá até tentando fazer com que você se sinta melhor, só que a tua autoestima, como tá muito baixa, você não consegue entrar nisso. E eu até tenho um livro da Rachel Hollis que eu tenho aqui, que ela fala numa parte do livro que ela fala assim: me preocupo muito mais em mudar o mundo do que com a opinião dos outros sobre mim. Então, porque quando a gente tem, então, esse objetivo tão forte, o que eu quero fazer, o que eu quero mudar, a gente consegue anular as opiniões alheias e muitas vezes, gente, a gente acha que alguém tá tendo uma opinião da gente, a gente fantasia, a gente cria na nossa cabeça cenários de pessoas falando da gente, falando alguma coisa e que realmente às vezes não tem sentido. Não tem sentido. Tem um outro livro que eu tô louca para gravar o podcast sobre ele, que ele fala sobre não faça suposições, não tenha certeza de coisas que você não sabe. Então, você não sabe se a pessoa está pensando assim de você ou não. Você não sabe o que é o sentimento daquela pessoa. Então, a gente cria fantasias na nossa cabeça que nos impede de avançar, nos impede de entrar num grupo que a gente quer entrar, nos impedem de criar coisas que a gente pode estar criando. E o mundo precisa de você, gente. Cada um nesse planeta Terra tem algo para trazer para o mundo. E a gente não pode ter medo de dar esse passo para frente e continuar. Não é fácil, realmente não é fácil, é um trabalho que a gente tem que fazer todos os dias, todos os momentos que acontecem, que você tem esse momento de não estar se sentindo bem, não estar se sentindo no seu lugar, você tem que fazer, então, uma revisão nesses teus pensamentos. E nisso me fez lembrar também no livro que eu li, da Gabrielle Bernstein. O livro dela é Super Attractor, como é que eu vou dizer? Uma atração, uma forte atração, digamos assim, para você ter um poder de atração das coisas que você quer e tudo mais. O livro dela é muito legal, é mais espiritualista, digamos assim, o livro, mas é muito bom. E tem um exercício que ela chama que é como uma prática para você estar sempre se sentindo bem. A gente consegue criar um hábito. Então a gente consegue criar um hábito de estar sempre se sentindo bem. E foi por isso que eu coloquei então o título desse podcast hoje como Escolha Novamente. Porque a prática dela diz o seguinte, que quando então acontece que você não está se sentindo legal, você tem 3 coisas que você precisa fazer para você voltar a se sentir bem. A primeira coisa é, perceba o que você está sentindo. Deixe vir aquele sentimento, entenda aquele sentimento. Beleza, chegou aquele sentimento que você não está legal. Número 2, você vai se perdoar por estar duvidando de si mesmo, por estar duvidando da sua capacidade, de quem você é, da pessoa brilhante que você é, da pessoa maravilhosa que você é. Então você vai perdoar aquele pensamento, perdoando o pensamento você vai estar mudando o seu sentimento. Ela até sugere uma frase que você pode estar sempre repetindo, que é: eu perdoo esse pensamento e escolho, em vez disso, acreditar no amor. Então, mais uma vez, eu perdoo esse pensamento e escolho, em vez disso, acreditar no amor. Então, a segunda etapa é perdoar. Já na terceira etapa seria, então, escolha novamente. Qual o melhor pensamento que eu posso ter agora? Qual que é um pensamento que me fará me sentir bem agora, que me fará ter confiança
e vai mudar a minha sensação agora de bem-estar. Aí você pensa em algo que você pode fazer. Então, eu vou dar um exemplo. Digamos que eu entrei num ambiente novo, uma sala nova, não conheço as pessoas que estão ali. Como eu não conheço, lembrando aqui, se eu começar a julgar as pessoas que estão me olhando, achando que estão me achando ou feia ou fora do meu lugar, isso são fantasias da minha cabeça, porque eu não conheço as pessoas. Então, mas se eu entrei nesse ambiente e não estou me sentindo bem, eu já preciso lembrar nessa hora, peraí, eu vou falar, eu perdoo esse pensamento e escolho, em vez disso, acreditar no amor. Aí você começa a imaginar aquelas pessoas te olhando como se elas quisessem o teu bem, elas quisessem que você faça parte daquele ambiente. E você começa, então, qual que é o melhor pensamento que eu posso ter agora? É de você imaginar esse lugar feliz, esse lugar com conversas gostosas, um ambiente gostoso de estar seguindo. A tua reação, a tua atitude em relação às pessoas que vão vir conversar com você, em relação ao teu momento naquele evento, vai ser muito melhor, muito mais aproveitado quando você está nesse estado de agradecimento, nesse estado de acreditar no amor, acreditar que as pessoas são boas. Então, fica aí o convite dessa prática de escolha novamente. Primeiro, perceba o que você está sentindo. Segundo, perdoe o pensamento que faz você duvidar de você mesmo. E o terceiro, escolha novamente. Escolha um pensamento, escolha alguma coisa para deixar na sua cabeça. Isso é uma prática que a gente vai repetir regularmente. Isso então vai criar um hábito de buscar sempre pensamentos que trazem boas sensações e bons sentimentos para a gente. E quando a gente está bem dentro da gente, a gente está bem com a gente mesmo, dentro de nós, e isso faz com que o que acontece no mundo externo não interfira tanto em você. Criando esse hábito de estar sempre escolhendo novamente, a gente vai estar trazendo mais paz interna, e isso reflete para fora. As pessoas vão gostar. Essa minha amiga me encaminhou também eu não vou lembrar agora, de uma foto, uma imagem de uma menina que fala no Instagram, que ela fala assim sobre a sua energia atrai a sua tribo. E eu achei fantástico, até para terminar esse aqui, que é, com todo esse exercício que a gente vai fazer, a gente vai se sentir melhor. E quando a gente se sente melhor, a gente irradia a felicidade, a gente irradia essa energia boa. E pessoas vão querer, nossa, que pessoa interessante, eu quero conversar com ela. E você acaba atraindo pessoas assim para você também. Então, a sua energia atrai a sua tribo. Então é isso, gente. Por hoje eu queria dizer para vocês, escolha novamente. Pratique esse exercício e veja que gostoso. E você vai ver que até a tua saúde vai melhorar muito por conta disso. Beleza? Obrigada, gente. Não esqueça de comentar, de me seguir lá no Instagram, dea.brito, dea.brito, brito com 2 T's. E comentar o que você achou do podcast de hoje. Muito obrigada, beijos e até amanhã. Tchau, tchau.